Aleluia. Quem foi abençoado essa noite já? Amém? Nós teremos agora uma apresentação de crianças. Uhul! Vamos lá, vou falar de novo. Nós teremos agora uma apresentação de crianças. Quero chamar aqui na frente a Noemi Castro Oliveira. Cá, Valmir, me ajudar a pegar esse púlpito, por gentileza. Que é filho de Diego Oliveira Santos e Mariana Gomes de Castro. A salva de palmas, irmãos. Se posicione na frente. E aí, meu amado, graças a Deus. Quero chamar toda a família que está aí presente para estar aqui em cima do altar, para que possamos fazer essa apresentação da Noemi, que está linda aqui hoje, toda bonitinha, de tiarinha, né, trem? Toda a família. Se achega aqui, venha, ajuste mais para cá, para o meio, se posicione aí. Meus amados, abra a Bíblia de vocês, por gentileza, em Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas capítulo 2, versículo 22. É o texto que fala sobre a apresentação de crianças. E eu quero dar uma orientação porque nós fazemos a apresentação de crianças. Lucas capítulo 2, versículo 22. Todo mundo encontrou? E a palavra segue dizendo o seguinte: e cumprindo-se os dias da purificação dela, no caso aqui de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor Jesus. Bom, o que nós aprendemos desde o começo, observando a palavra de Deus, é que nós precisamos fazer uma apresentação de crianças. O que significa a apresentação de crianças? É você de fato dizer para Deus que essa criança é um presente na vida de vocês, na vida da família. Então esse ato foi o mesmo ato que Maria fez com Jesus, e nós seguimos o modelo de quem, queridos? De Jesus. Então, o dia da purificação é os 8 dias de resguardo. Depois que passou esse tempo, Maria procurou, foi até o lugar que poderia ser apresentado, apresentou então Jesus, fazendo sua apresentação perante as pessoas. Por que nós não aderimos à ideia do pedobatismo? O que é o pedobatismo? Pedobatismo é o batismo infantil, porque a Noemi Castro Oliveira ainda não tem condição de tomar as suas próprias decisões. Ela ainda é uma criança que precisa ser orientada, apresentada ao Senhor, e quando chegar a idade que começar a pensar, desenvolver as suas faculdades mentais, ela vai escolher por optar caminhar pelo caminho da verdade. Então, a nossa única atitude é fazer uma apresentação ao Senhor como um ato de gratidão e reconhecendo que foi Deus que deu esse presente, mas quando ela chegar na idade, diz a palavra do Senhor que ela não vai se desviar da verdade. Amém ou não amém? Então, é por isso que nós fazemos a apresentação. E eu queria nesse momento, que você segurasse para mim o certificado dela. Eu todo delicado vou pegar ela nas mãos, segura para mim o microfone, entregue ela. E trenzinho chora não. O pastor é meio desconjuntado para poder pegar a bebê. Deixa eu ficar de cá. Passa o microfone para ela, por favor, aqui. Me mostra o certificado. Queria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos para cá em nome de Jesus? Deixa eu ver o certificado. Pai, nessa noite nós queremos apresentar a Noemi Castro Oliveira ao Senhor, dizendo que ela é um presente na vida do Diego Oliveira Santos e da Mariana Gomes de Castro. Queremos pedir que o Senhor possa guardar essa moça, que ela cresça, que ela desenvolva, que ela seja abençoada e abençoadora. Queremos repreender toda palavra maldita que veio lançado sobre os pais, sobre a família, e nós queremos anular no altar do Senhor. Como o Senhor Jesus foi apresentado, nós queremos apresentar Noemi ao Senhor, dizendo que ela é um presente para essa família e para essa igreja. Que o Senhor possa dar para ela o desenvolvimento, que ela possa crescer com saúde e ser uma moça abençoada
e abençoadora. É a oração que eu faço na autoridade concedida no nome de Jesus, e toda a igreja concordando com essa oração diga amém e amém. Está ligado no céu, em nome de Jesus. Deixa eu fazer um ato aqui. Colocar a mão sobre ela e falar assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deixa primeiro a senhora aqui falar. Deus te abençoe. Isso aí. Isso, agora o pai. Fala assim comigo, a igreja. Noemi, como igreja do Senhor, nós te abençoamos. Amém. Cadê os fotógrafos da igreja? Ajunta mais, chega mais perto aí. Como é que é? Aparece a senhora aí atrás e junta mais aí, ajeita aí. Multimídia. Chama ela. Vai, segura mais a mãe aí. Isso. Agora só a família tira uma foto aí. A família. São todos conjuntados com a criança. Junta mais aí. Uma foto bonita. Quer me ajudar a pegar o púlpito? Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja bate uma salva de palmas no nome de Jesus. Biblinha para ela aqui, ó. Presentinho. Aleluia. Tudo ao vivo é assim mesmo, né, Valmir? É isso mesmo. Quem já foi abençoado aí, irmãos? Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Deixa eu me ajustar aqui. Cadê o Tiagão? Aleluia. Chama o Tiago para mim, Maico. Por gentileza. Vamos fazer um tempo de oração e depois meditar na palavra do Senhor. Quem conhece a mente desse Deus? Ei, som. Agora sim, achei o microfone. Você pode curvar sua cabeça em nome de Jesus aí? E vamos orar um pouquinho? Faz um belisquetezinho aqui, rapidinho. Pai, nessa noite nós queremos agora meditar um pouco na Tua palavra. Queremos romper toda barreira da inquietação, da inquietude do nosso coração e dizermos que nós queremos ouvir a Tua voz. Então, por isso, nessa noite, fale ao nosso coração, que toda barreira que está rompendo o encontro do Senhor ao nosso coração possa cair por terra agora. Queremos ser meditados, doutrinados, ensinados pela Tua santa palavra. Entendemos que o Senhor está nesse lugar e o Senhor tem poder para transformar todas as vidas que estão aqui. E por isso, nessa noite, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, desde agora, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Amém? Vocês estão bem? Felizes? Feliz? Isso é importante. Quero falar com vocês de um tema que o Senhor colocou no meu coração no domingo passado, e eu venho mastigando isso internamente. Eu queria compartilhar com você, porque eu creio que essa ministração vai ser a resposta para muita gente aqui nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Isaías, no capítulo 53, versículo 5. Isaías, no Velho Testamento, capítulo 53, versículo 5. Todo mundo encontrou? Amém? Ou misericórdia? Todo mundo encontrou? A palavra segue dizendo o seguinte: você que não tem Bíblia, vai acompanhando aqui em cima, porque vai ser jogado no telão lá em cima. A palavra segue dizendo o seguinte: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fala assim comigo: ele foi ferido
por causa dos nossos pecados e moído por causa das nossas iniquidades. Bom, eu queria falar com você justamente sobre isso, sobre feridas que não cicatrizaram. Repita para alguém do seu lado, fala assim: feridas que não cicatrizaram. Queria trabalhar com você em cima desse ponto, e esse para mim é o texto principal. E eu queria falar com você de feridas que não foram cicatrizadas ao longo da jornada, ao longo do tempo, te dando para você umas percepções, porque talvez você carrega feridas dentro de você que ainda não se cicatrizou, e essa noite é a noite de Deus curar você internamente. Amém? Então, para a gente começar a pensar algo aqui, desenvolver um pensamento, o que são feridas, né? O que são feridas na prática? Ferida é definitivamente uma lesão. Fala assim comigo: ferida, olha para mim, ferida é uma lesão. Bom, naturalmente a gente pensa que ferida se engloba a parte externa, a matéria só, mas existem diversos outros tipos de feridas que podem nos acarretar, e eu queria mencionar com vocês as feridas que podem existir, e eu queria focar com você em duas feridas que são importantes para a gente trabalhar aqui hoje. Porque a ferida externa, a UPA pode resolver, um médico habilitado, capacitado pode te ajudar a resolver, mas algumas feridas que não são tão externas, são internas, não adianta ir num médico tentar te costurar, porque ele não vai dar para você o medicamento certo. Quem está entendendo? A resposta certa, a orientação certa. Então, o primeiro conceito para você não ficar perdido é o que é ferida, o que são feridas. Então, feridas é definitivamente um tipo de lesão, seja ela na parte interna ou seja ela na parte externa. O que elas podem ocorrer, ou onde elas podem ocorrer? Fala assim comigo: no corpo. Me ajuda lá, vamos, no corpo, na alma e no espírito. Bom, já começamos a pensar. Então, feridas podem desenvolver tanto no corpo, tanto na alma e tanto no espírito. Isso nós chamamos de tricotomia, que é a manifestação do corpo, da alma e do espírito. Você é um ser tricótomo. Você tem um corpo, uma matéria bruta, você tem dentro de você, que é a sua alma, as suas faculdades mentais, e você tem um espírito dentro de você, que é a comunicação, que faz comunicação com o Criador. Quem está entendendo? Então são três facetas que existem dentro de você, desde que você foi formado, sendo ela o corpo, a matéria bruta, a alma, a comunicação e o espírito. Bom, no corpo, a lesão que resulta em dor física, transparência e sangramento. Então, todo tipo de lesão, todo tipo de ferida no corpo vai ser mostrado pela transparência de um sangramento, de uma lesão, de uma quebra, de uma exposição de um osso. Quem está me entendendo? Então, o primeiro toque aqui de observação é ferida no corpo. A Isaías capítulo 53, versículo 5 que você leu, vai falar sobre Jesus, dizendo o seguinte: ele foi ferido, na onde? No corpo. Ele foi ferido por causa de quê? Dos nossos pecados, porque ele se fez pecador por causa nossa, porque não teria como ninguém ocupar o cargo dele, só ele poderia ocupar esse cargo e levar o pecado da humanidade sobre as suas costas. Então não existe ninguém que seja suficiente para alcançar a posição que Jesus alcançou, para tirar o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus aqui, observando esse texto, Isaías 53, versículo 5, ele sofreu uma ferida na sua carne, no seu corpo. Ele é 100% homem, mas também é 100% Deus, ou seja, no corpo ele sofre também. E esse texto nos mostra que ele foi ferido por causa de quê? Dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos erros. E a palavra diz o seguinte, olha: e ele foi moído, a sua carne foi machucada. Inclusive, um dos soldados ultrapassa a lateral de Jesus com o quê? Com uma lança, perfurando a sua lateral. Quem lembra disso? Colocando vinagre. Então ele sofreu em qual matéria? Em qual matéria? Corpo. Beleza. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3, vai dar outro exemplo de alguém que sofreu no corpo, de alguém que teve uma ferida no seu corpo. Então um leproso
veio a ele e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu então e tocou a mão nele, tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Quero que você entenda que o contexto dessa história, dessa situação, não existia a força da medicina. Amém ou não amém? Então, lepra aqui nesse contexto aqui matava de verdade. E aí Jesus então, como uma ação milagrosa, cura esse moço, trazendo uma transformação, e ele deixa de ser então leproso, e a sua carne então fica limpa, trazendo vida para ele. Mas o sofrimento que está acarretando ele é na sua matéria bruta, chamado corpo. Agora o segundo, fala comigo assim: na alma. Isso. Existem algumas feridas que são causadas não só no corpo, mas também na alma. A definição seria lesão causada por traumas emocionais, como o abuso, o abandono, a traição, rejeição, angústia e problemas de relacionamento. O ódio, o rancor, a falta de perdão, o desejo de destruição em relação ao terceiro. Então, o segundo ponto que eu quero mostrar para você é sobre a questão de feridas na alma. Como que a ferida na alma ela é refletida? Traumas emocionais, sentimento de abandono, sentimento de traição ou de rejeição pelas pessoas. Essa ferida, se você for no médico, ele não vai constatar. Essa ferida, se você for no médico, na UPA, não vai ter uma solução para você, porque são feridas causadas no soma, no seu psique, na sua mente. Salmos de número 42, versículo 11, abra comigo por gentileza. Salmos de número 42, versículo 11. Olha o que o salmista vai dizer aí, em Salmos 42, versículo 11. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em quem, querido? Nos homens? Nos homens? No namorado? No amigo? No primo? Não, ponha a sua esperança em quem? Em Deus. Olha o recado que o salmista dá: ponha a sua expectativa e a sua esperança em Deus. Pois ainda eu louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então aqui em Salmos 42, você percebe o salmista expressando um sentimento de dor, não é no seu físico, mas é um sentimento de dor interno, dentro da sua alma. E a percepção que o texto nos mostra é que ele convida a dizer: olha, eu preciso colocar a minha expectativa e a minha esperança em quem? Em Deus. Com certeza, em uma observação, o salmista já tinha se decepcionado muito com amigos, talvez num relacionamento, talvez num contexto de trabalho, e aí ele então enxerga: olha, eu preciso colocar a minha expectativa em quem? Em Deus, porque no tempo certo Ele há de cuidar de mim. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Quero que você abra e confira comigo, porque é importante eu estar falando com você e você conferindo. Mateus 11, 28. Olha o que diz a palavra de Deus: vinde a quem, queridos? A mim, todos, indiferente de cor, raça, idade, todos, que estão cansados, sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é o que? Jugo é aquela canga que colocava no boi antigamente, para dar uma direção. Então, pegava assim, então, vamos montar aqui uma cena aqui, vem aqui. Vem cá, Robinho, por favor. Come on, please. Pega uma cadeira para nós. Explicar para vocês o que seria então essa cadeira aí, traz ela. Vem cá do meu lado aqui. Se posiciona de cá, isso. Levanta a cadeira e põe sobre as nossas costas. A cadeira, isso. O que é o jugo e a canga? Seria esse material dos dois pescoços aqui,
dando um direcionamento para que o animal não se desviasse para um lado nem para o outro, continuasse o quê? Em uma só direção. Obrigado, meu amado. Quem entendeu? Amém ou não amém? Então, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção, a minha canga, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e aí vocês acharão descanso para a alma de vocês. Forte mais, não é? Então, existem algumas dores que vão acontecer, não é no físico, mas sim dentro da alma. Terceiro, fala assim comigo, no espírito. Isso. O que seria uma ferida no espírito? É uma lesão causada por pecados não confessados, traumas espirituais, falta de perdão ou relacionamento distante de Deus, resultando em uma sensação de vazio, desconexão espiritual e falta de propósito, esbravejamento com Deus e ódio por uma perda de alguém que você tanto amava, culpando a Deus assim por essa situação. Então, olha, a terceira ferida é a ferida no espírito. A primeira, no corpo. A segunda, na alma. E a terceira, no espírito. Então, a terceira ferida que pode causar em você lesão é a falta de confessar pecado. E quando eu falo isso, não é sair contando para as pessoas os erros que você cometeu, mas sim procurar entrar no seu quarto e dizer em secreto para o seu pai te ouvindo dizer, olha, abrindo seu coração e dizendo, olha pai, eu errei nisso, eu cometi tal pecado, estou arrependido. Então isso causa em nós o sentimento de distância de Deus, sentimento de abandono, sentimento de falta de cuidado de Deus diante de nós, sentimento e sensação de vazio. Provérbios capítulo 18, versículo 14. Provérbios 18, 14. Olha que texto chique. Olha o que ele fala. O espírito firme sustenta o homem em qual tempo? Na sua doença, no seu tempo de tribulação. Mas, entretanto, porém, o espírito abatido, quem o pode suportar? Então eu te mostrei que existe pelo menos 3 tipos de feridas que podem ser abertas. Corpo, me ajuda gente, corpo, pronto. Então existe 3 tipos de dores, de feridas que podem ser abertas no corpo, na alma, no espírito. A questão não é o problema das feridas, porque feridas vão acontecer ao longo do tempo. A questão não é as dores, porque as dores fazem parte da vida. A questão não é o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida. Inclusive Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele deu garantia, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas ele disse, olha, no mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão passar perseguição, no mundo vocês vão sentir dores. A vida já começa doendo desde o começo. Uma criança, para nascer, ela já sofre. O primeiro contato dela com o mundo já é com a palmada, para ela poder acordar. Então no mundo existe já essa questão da dor dentro de nós, essa questão da dor do mundo com a gente. Quem está entendendo? A questão não é a dor em si. Não existe problema se não decorrer dor. A questão é as feridas que não são cicatrizadas. A questão não são os machucados que vão acontecer durante a vida, durante a trajetória. A questão é a falta de cicatrização do ferimento que foi aberto. E eu queria abordar com você sobre isso, porque é algo que toca muito no coração das pessoas e muitas vezes nós queremos neutralizar quando precisa resolver um negócio. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando machuco de ir no médico, detesto ir. Só que eu sei que quando eu destronco um dedo do pé, quanto mais eu retardo de ir consultar, resolver aquilo, mais dores eu vou sentindo
ao longo da jornada. Eu sei que quando eu corto a minha mão, eu preciso ir na UPA, sentar lá durante 10 horas e esperar para ser atendido. Não é mais ou menos isso? Porque eu sei que aquela ferida aberta, não cicatrizada, Valmir, daqui a pouco vai o quê? Valmir, prova disso. Vai o quê? Vai me causar um mal muito grande. E o que acontece quando a ferida não é cicatrizada? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Olha, o que acontece? No corpo, a matéria bruta começa a entrar em um estado ou um processo de putrefação ou putrefação, liberando odores e atraindo hospedeiros para alimentarem do machucado daquela ferida. Então imagine um cavalo selvagem que se machuca, se corta e não tem como tratá-lo. O que acontece, Juninho? Em pouco tempo, hospedeiros vão chegar perto daquele machucado, colocar ali os seus ovinhos que vão eclodir e vai trazer uma apotrefação sobre aquela carne. Sim ou não? Na alma, começa um processo de queda de desempenho, sendo alcançados pela ociosidade, taquicardia, depressão, ansiedade e palpitações. Uma pessoa que está com ferida dentro da alma, começa o quê? Palpitação, nervosismo em excesso. Sim ou não? Ansiedade, ociosidade, depressão. Por quê? É uma ferida que está internamente aberta, que não foi cicatrizada. No espírito, começa um processo de desistência de viver, falta de apetite na vida, sentimento de frustração e sentimento de vazio na alma. Quem aqui já conversou com alguém que desistiu da vida e pensou até em tirar sua própria vida e comentou com você? Levanta a mão para me ver. O que você vê naquela pessoa? Uma ferida muito grande aberta, por causa de um sentimento não preenchido, por causa de uma dor. E aí aquela pessoa então ela começa a perder o apetite para viver. Falta nela o brilho, a alegria, o entusiasmo dentro dela, que é tel é Deus, entusiasmado, uma pessoa cheia de Deus. Então perceba que quando a ferida está aberta, olha o tanto de situações que pode acontecer. No físico, encosta hospedeiros para contaminar a carne e levar à putrefação. Na alma, a depressão encosta, a ansiedade encosta, as dores começam a encostar. Já no espírito, a falta de comunicação com Deus ela é rompida, ou seja, não há mais interesse em ter uma vida ativada espiritualmente falando. A frustração, sensação de vazio na alma. 3 personagens da Bíblia que tiveram feridas ao longo da trajetória. Abre comigo em Jó, capítulo 2, versículo 4. Jó, capítulo 2, versículo 4. Então, um personagem que sofreu no seu corpo. Jó 2, 4. Olha o que diz: então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e fez o que, queridos? E feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, a ponto do texto dizer, no versículo 8, que Jó, sentado em cinza, em ato de humilhação, tomou um caco para começar a se raspar de tanta coceira que ele estava sentindo no seu corpo, depois do demônio, do inimigo, de Satanás ter o tocado, colocando úlceras malignas no seu corpo, no seu físico, impedido de apenas tocar dentro de Jó, na sua alma. Então você percebe aqui um sofrimento, uma tragédia acontecendo na onde, queridos? No físico, a ponto de um homem que é milionário nesse contexto aqui, sentar no chão, na cinza, e começar a se coçar com caco de telha,
de tanto sofrimento que ele estava passando. Segundo personagem da Bíblia, que é o próprio Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 36. Aqui já é uma situação do próprio Jesus sofrendo agora na alma. Te mostrei Jó sofrendo no físico, e agora o próprio Jesus sofrendo na alma. Mateus 26, versículo 36 diz o seguinte: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e o que, queridos? E a angustiar-se. O que Cristo sentiu? Tristeza e angústia, sentimentos da alma. Então, lhe disse, olha como o texto é lindo e revela algo tremendo: a minha alma está profundamente triste. De que forma? Até a morte. Aí ele diz: ficai e vigiai comigo. Então, a segunda pessoa que sofreu e teve uma ferida na sua própria alma foi o próprio Jesus. Mateus 26, 39, vai com o versículo 39, agora um sofrimento do próprio Jesus no Espírito. Versículo 39 diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Por que é um sofrimento no Espírito? Porque ele está tendo comunicação com um Pai. Quem está entendendo? Ele está dizendo para o Pai: Pai, é o negócio seguinte, estou sofrendo demais, se possível, se o Senhor puder, afasta de mim esse sofrimento. Então ele está sofrendo aonde? No Espírito. Ele sofre na alma e ele sofre no Espírito, pedindo alívio. Eu queria que você repetisse assim comigo. Fala assim: quais são os sintomas? Mais forte. Quais são os sintomas que vão definir se dentro de mim existem feridas que não foram cicatrizadas e que elas podem me afetar? Pronto. Trabalhei com você esses pontos aqui para chegar aqui, para que possamos fazer uma autoanálise e observar alguns pontos dentro de nós. A melhor pessoa para se analisar não é um terceiro observando, mas é você se auto-observando, fazendo uma análise profunda. Não adianta você ir num psicólogo, num psiquiatra, num psicanalista, sentar lá e o seu coração estiver fechado. Você precisa abrir o coração para que o tratamento e a cura possa acontecer. Quem está entendendo? A mesma coisa, para que haja transformação dentro de você, você precisa estar apto a permitir que isso aconteça. E eu queria, embutido dessa palavra, falar com você quais são os sintomas que vão definir se dentro de mim existem feridas que ainda não foram cicatrizadas. Quero te lembrar que essas feridas não cicatrizadas, ao decorrer do tempo, vai atrapalhar a sua vida a ponto de trazer morte. Se for no físico, a putrefação. Se for na alma, depressão. Se for em relação à parte espiritual, perda do contato com o seu Criador. Apetite pela vida vai-se embora. Então, o primeiro sentimento que eu quero que você analise, ou o primeiro sintoma de feridas que não são cicatrizadas, fala comigo assim: falta de perdão. Falta de perdão. Comecei, né? Falta de perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25 diz o seguinte: olha o que Jesus faz. Olha a pancada, Carla, que Jesus dá nesse texto, de Marcos 11, 25. Jesus, ele foi muito mestre escrevendo isso aqui, porque ele sonda os corações e sabe o quanto nosso coração ele é duro e difícil. E ele diz o seguinte: e quando estiveres o quê? Tendo uma comunicação com o Pai, ou seja, o quê? Orando. Se tendes alguma coisa contra alguém, o que é a ordem? Qual que é a ordem? Perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe
as vossas ofensas. Olha a condição: mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha a condição aqui exposta. Só há perdão dos seus pecados quando você libera perdão sobre as pessoas. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar com você aqui é sobre feridas que não foram cicatrizadas, que vão te matar, que vão destruir você internamente. É quando você não libera perdão sobre as pessoas. Primeira condição é que você não recebe o perdão de Deus sobre você. Primeira condição é que os seus pecados não são perdoados, e se você morrer, você vai queimar nos infernos. Inferno tem quinto. Você precisa liberar perdão, não é porque você é bom, não é porque você gosta, mas porque é uma ordenança e condição para que a graça e o amor de Cristo possam te alcançar. Eu posso ouvir um amém? Se eu tenho dentro de mim alguém que eu carrego ódio, eu preciso saber que dentro de mim há uma ferida que não foi cicatrizada. Se tem alguém que todos os dias eu tenho repúdio dessa pessoa, significa que dentro de mim há uma ferida que não foi cicatrizada. E logo, quando não é cicatrizada, a depressão me alcança, a ansiedade me alcança, a revolta me alcança, tudo abala o meu emocional, inclusive a falta de perdão do próprio Deus em relação a nós. Porque o perdão está exposto para nos alcançar, mas com uma condição: se a gente perdoar quem nos ofendeu. A falta de perdão é uma ferida não cicatrizada, que adoece a minha alma todo santo dia. Quanto mais você nutre no seu coração um sentimento de ódio, de raiva das pessoas, mais a sua alma vai sendo adoecida dia após dia. Terceiro ponto: se eu carrego ódio de fulano, ciclano, beltrano, eu passo mais tempo com aquela pessoa do que se eu já tivesse a perdoado. Quando você carrega ódio de uma pessoa no coração, carrega birra da cara de ciclano, de beltrano, você passa mais tempo com aquela pessoa do que você tivesse liberado perdão. Por quê? Você dorme com essa pessoa, você levanta com essa pessoa, você escova os dentes com essa pessoa, você trabalha com essa pessoa o tempo todo na sua mente. Você passa aniversário de casamento com essa pessoa, você passa o seu aniversário com essa pessoa, você passa virada de ano com essa pessoa, porque você não liberou o quê? Perdão. E é uma ferida que está contaminando você dia após dia. Cicatriz que não foi fechada, ferida que não foi cicatrizada. Enquanto você não reconhecer o sentido de perdão, que é perder, você vai ficar doente o tempo todo. Falta de perdão, ferida que não cicatrizou, falta de perdão. Aí você não come direito, você não dá bem com as pessoas direito, você é revoltado com a vida. Sabe por quê? Falta perdão. Eu sei, você tinha razão. A pessoa que fez isso com você te deu motivo para você ficar chateado. Mas entenda uma coisa: a vida precisa prosseguir dia após dia. Amém ou não amém? E ficar nutrindo isso dentro do seu coração é a mesma coisa de tomar um copo de veneno, esperando que quem me fez o mal morra. Quero dizer para você nessa noite, como boca de Deus, a pessoa não vai morrer. Quem está morrendo é você, que está nutrindo esse sentimento no seu coração pouco a pouco. Em que sou afetado, pastor? Quando a ferida do perdão não é cicatrizada. Falta de paciência comigo mesmo e com outras pessoas. Estresse, só anda estressado, poxa. Você não tem alegria, apetite com a vida, é só estressado. Sentimento periférico como ódio, vingança. Vou pegar essa pessoa, eu vou acabar com a família dessa pessoa, vou destruir o casamento dessa pessoa. Isso é o que, queridos?
sentimento periférico. Perda de cabelo. Mulher começa a perder cabelo. Acaba com as unhas da mão. Sabe por causa de quê? Falta de perdão. Cicatriz aberta. Ferida que não foi cicatrizada. Feição ou semblante descaído, sem ânimo para a vida, sem entusiasmo. Segunda ferida que, quando não é cicatrizada, nos mata ao pouco. Fala comigo assim: falta de superação. Mateus capítulo 27, versículo 3 diz o seguinte: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Segundo ponto, falta de superação. Teologicamente observando, quero perguntar para vocês: se Judas estivesse arrependido verdadeiramente, o poder e a graça e o amor de Cristo Jesus era suficiente para o alcançar, sim ou não? O que é que faltou em Judas? Sentimento de superação. Ficou martelando um erro que ele cometeu ao longo da jornada o tempo todo, a ponto de nutrir dentro dele um sentimento de quê? Tirar sua própria vida. Por quê? Faltou apetite pela vida, se perdeu, não conseguiu superar uma situação ruim que aconteceu. Deixa eu dizer para você: situações ruins acontecem com quem teme a Deus. Situações ruins acontecem com quem é pai de família e honesto. Situações ruins acontecem com gente honesta. E situação boa acontece com quem é ruim. O mesmo sol que nasce para os bons, nasce para os maus. Então, aprender a entender isso é muito importante, porque você vai percebendo que ou você permite que essa ferida seja cicatrizada, ou aos poucos hospedeiros vão encostar perto de você, te levar à destruição. Quem está aprendendo alguma coisa nessa noite? Falta de superação. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de pedir perdão, desculpa, quando eu erro, possivelmente a ferida da superação não foi cicatrizada dentro de mim. Você não consegue ficar casado se não pedir perdão. Você não consegue ficar no mesmo emprego se você não se desculpar. Você não consegue permanecer em nada. Porque o tempo todo, meus irmãos, nós estamos o quê? Errando. Falta de superação. O que faltou em Judas foi arrepender. Judas teve um sentimento de remorso, não de arrependimento, não de superação. Porque se ele tivesse chegado perto de Jesus e falado: ó mestre, eu fiz uma cagada, eu errei, eu estou arrependido, eu quero superar, eu quero romper esse erro que eu cometi e prosseguir. Mas o que acontece? Ele automaticamente se anula a ponto de sentir um remorso dentro de si e não se arrepender. O que faltou nele? Falta de superação para romper as barreiras da vida. Deixa eu falar com você, querido, uma coisa: se você não aprender a superar os traumas, as dores, você vai parar no tempo, você não vai avançar. Porque todos os dias uma decepção acontece. É no trabalho, é na casa, é no relacionamento, é na vida. Deixa eu falar com vocês uma coisa: essa é a vida natural. Essa é a vida natural. Essa é a vida natural. Essa visão de uma vida perfeita, ela não existe. Esse casamento que você vê que é perfeito, ele não existe. Esse trabalho perfeito, que é 1000 maravilhas, ele não existe. Aprender a superar as dores, as situações, é importante para poder cicatrizar a ferida aberta.
Terceiro, e isso aqui é muito importante, porque talvez você esteja já casado durante 10 anos e esteja preso com essa ferida internamente aberta entre você. Fala assim comigo assim: ferida, mais forte, ferida de relacionamentos tóxicos. Provérbios 22, versículo 24. Quem está aprendendo alguma coisa aí? Provérbios 22, 24 é o seguinte: não te associeis, não envolva com o iracundo, com o bravio, nem andes com o homem colérico, para que o que, queridos? Não aprenda as suas veredas, os seus caminhos, o seu jeito, o seu comportamento, e assim enlace atual. Deixa eu falar com vocês uma coisa: não tem como você se livrar de relacionamento com pessoas, não tem como. O ser humano precisa se relacionar. Quando o ser humano se isola, ele vai entrar no estado de depressão. Você tem que relacionar. Para trabalhar, você tem que relacionar. Para tudo existe um relacionamento. Mas está sobre o seu poder romper relacionamentos que são o quê? Tóxicos. E o nosso problema é que nós envolvemos com pessoas que foram tóxicas, que nos machucaram, que abriram feridas dentro de nós, e nós achamos que todo mundo agora que chegar é o quê? Culpado. Suspeitamos de tudo e de todos. Achamos que alguém foi covarde com a gente, agora todo mundo é covarde. Pensamos que uma situação ruim que aconteceu num relacionamento passado, agora tem também a acontecer nesse relacionamento novo. A palavra de Deus nos orienta, lá em Gênesis, para que seja apenas um só casamento. Essa é a orientação da palavra de Deus, sim ou não? Mas perguntar para vocês uma coisa: se uma pessoa relacionou com outra pessoa, foi fiel, foi honesta, mas no decorrer da caminhada, aquela outra pessoa falou assim: não quero mais nada, o que você tem que fazer? Você vai fazer um despacho para poder segurar aquela pessoa? Vai ameaçar de morte? Não tem o que fazer, quem está entendendo? Tem situações que fogem do nosso controle, e entender isso cicatriza. Quem está me entendendo? Eu já resolvi problemas de pessoas aqui na igreja que eram casadas, divorciadas, que se casaram e estão bem, tranquilo, casado. Mas por quê? Porque rompeu os traumas de relacionamentos tóxicos. Deixa eu falar com você, se não cicatrizar essa ferida aberta de relacionamentos frustrados que aconteceram no passado, não vai ter capacidade para relacionar com ninguém, porque você vai enxergar o passado no presente. Você vai ficar mensurando a sua mente o que aconteceu no passado, as dores, a perturbação, e colocando no contexto presente, e você nunca será feliz no seu casamento, na sua vida social. Então, terceira ferida que precisa ser cicatrizada é romper com dores de relacionamentos tóxicos. As pessoas que te decepcionaram no passado, lhe causaram mal, fizeram você sofrer muito, mas não pode ser o chicote para açoitar as costas dos novos que surgirão no decorrer do tempo. Meu irmão, como pastor de igreja, como filho de pastor, eu já vi muita situação de traição no decorrer do ministério. Mas se eu for ficar guardando isso como bagagem no meu coração, eu vou tomar antipatia de pessoas, sabe por quê? Porque você fica totalmente neutralizado com o que aconteceu. Deixa eu falar com você uma coisa: o fato de alguém ter agido de má fé com você não significa que todo mundo agora é mau caráter, sem caráter. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmãos? Fecha essa ferida, senhor. Você está perdendo amizades novas, sabe por quê? Porque não superou isso. Teve uma amizade tóxica, um relacionamento tóxico, e logo agora você acha que todo mundo é aquela pessoa do passado. Não. A pessoa do passado é a pessoa do passado, e a pessoa do presente é a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida. Amém ou não amém?
feridas que não cicatrizaram. Uma quarta, fala assim comigo: ferida da traição. Só quem foi traído sabe qual que é a dor da traição. Mas ficar carregando essa ferida aberta no coração vai te impedir de confiar em toda pessoa que aproximar de você. Salmos de número 41, versículo 9. Salmos 41, versículo 9. Olha o que o salmista diz aqui em Salmos 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Fala assim comigo: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim. O salmista está dizendo o seguinte: que até um amigo que ele tinha de confiança, que ele contava coisas íntimas à sua alma, levantou contra ele. Tem um filósofo que não tem nada a ver com Bíblia, mas ele traz para mim um ensinamento muito presente. Eu queria compartilhar com vocês. Arthur Schopenhauer diz o seguinte: nunca conte para um amigo que você não contaria para o inimigo. O que ele quer dizer? Existem segredos, palavras, sonhos, projetos que nem para o seu melhor amigo você deve compartilhar. Nunca conte para um amigo o que você não poderá contar para o inimigo, porque hoje está muito bem com você e amanhã implica com a sua cara, e aí você está mais ou menos no sal, porque nem todo mundo tem a mesma integridade com você. Trazendo aqui sobre a questão de feridas abertas, você precisa entender que o fato de você ter sofrido uma traição não significa que todo mundo agora é traíra. Quem está entendendo? Não tem como você viver num contexto de sociedade se você não aprender a associar com as pessoas e se relacionar. Casamento precisa, irmãos, ter confiança. Quer fazer seu casamento ficar um tédio, dar errado, é ficar confiscando o telefone, entrando em Facebook. Você vai encontrar um negócio aí. Você vai encontrar uma conversa fora de um contexto, que era outro contexto. Você vai ler, interpretar, e até que se explique, seu coração já está todo conturbado. Então, traição, feridas abertas. Tem situações que não tem como a gente recorrer. Você foi traído por causa de amizade, por causa de um relacionamento. Não tem como eu reverter o que aconteceu. Quem está me entendendo? Sim ou não? Não tem como eu reverter, já aconteceu, já fui traído. Não tem como eu voltar atrás um tempo e mudar a situação, mas tem como agora eu entender como confiar. Se você não superar as traições que ocorreram com você ao longo da jornada, todas as pessoas que chegarem no seu caminho para somar com você serão suspeitas. Você não vai confiar em ninguém. Segundo, ou você aprende a lidar com traições sofridas e superá-las e estancar o sangue derramado, ou você passará a vida toda desconfiando de tudo e desconfiando de todos os laços que tiver perto de você. Uma quinta ferida que pode estar aberta dentro de você e precisa ser cicatrizada. Fala comigo assim: traumas na infância. Traumas na infância. Filipenses capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha, ao versículo 13: irmãos, quanto a mim, eu, Paulo, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu tomo como decisão para a minha vida. O que ele diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo, eu avanço para as que diante de mim estão. Eu aprendo com você observando esse texto aqui. Traumas na infância, situações que aconteceu com você na infância. Se você não aprender a superar o que aconteceu na infância, você vai ficar preso
nisso o resto da vida, e essa ferida vai te machucar por muito tempo. Traumas sofridos na infância, como o abuso emocional, físico ou até mesmo sexual, pode causar feridas emocionais profundas, que podem persistir na sua idade adulta, quando não buscado a superação. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, eu escolhi prosseguir, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu busco alcançar coisas novas. O que aconteceu com você na infância, traumas que você sofreu, que só você e o Espírito Santo sabe, porque tem muita gente que foi abusada fisicamente, psicologicamente, que só essa pessoa sabe o que eu estou falando aqui agora. Só quem passou por isso sabe o que eu estou falando aqui agora. E talvez essa pessoa nunca teve coragem de contar nem para um psicólogo, nem para um profissional. Mas eu quero dizer para você que enquanto você não superar, não escolher abandonar essa dor, esse trauma na sua infância, essa ferida continuará aberta no seu coração. Continuará aberta. Continuará te matando aos poucos. Continuará te perturbando aos poucos, a ponto de você se perder, ou estar perdido até hoje e nunca se encontrar. Ou você decide superar, ou essa ferida nunca cicatrizará. Ou você aprende a lidar com aquilo que é irreversível, ou isto irá te sucumbir. Quem aqui fez uma viagem internacional? Levanta a mão, me vê. O que é que resta para você? Lembranças e nada mais. Lembrança está relacionada ao quê? Ao passado. Te perguntar, existe? Cadê? Mostra para mim aqui, expõe para mim como foi. Não tem jeito, porque já se passou, ficou apenas na lembrança, na sua memória, já não existe mais. Quando você se prende a traumas na sua infância, do que já aconteceu, é como se você vivesse uma coisa que não existe mais. E é isso acarreta em você uma prisão perpétua, porque você não consegue se libertar por algo que nem existe mais. Meu irmão, o ontem já se passou, não tem como reverter, não tem como mudar. O amanhã nem se sabe se chegará. A única coisa que nós temos é o tal do presente. Ou você supera essa dor, ou você rompe com essa dor, ou você fará pessoas tristes, ou você se fará triste a vida toda. Sexto, estou acabando. Isso aqui afeta muita gente. Fala assim comigo: perda de um ente querido. Perda de um ente querido. Perda de alguém que era importante para você. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. No finalzinho lá, ó. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Finalzinho do versículo. A perda de um ente querido pode deixar uma ferida emocional tão grande que impossibilita de muitos continuarem caminhando. Quem aqui conhece alguém que perdeu um ente querido e a vida foi totalmente afetada a ponto da pessoa desistir de tudo? Levanta a mão para me ver. Ferida aberta. A pessoa não permitiu que a cicatrização acontecesse. É por isso que você precisa valorizar os pequenos momentos. É que dia, irmãos? É hoje. É falar para quem você ama de verdade que você ama. É passar tempo com seus pais. É passar tempo com seus amigos. Porque o amanhã, como diz a palavra do Senhor, só pertence a quem? A Deus. E o tempo é irreversível. É irreversível. Ou você aprende a lidar com a perda de um ente querido e prosseguir a sua vida, ou você vai fazer quem está ao redor de você sofrer.
Ou você aprende a lidar com a perda, a cicatrização desse machucado que abriu dentro de você, ou você, vai sofrer e fazer quem você ama sofrer por causa disso. Quem está me entendendo? É fácil, pastor? Não é fácil, é difícil. Só que em contrapartida, a sua vida, ela representa uma vida de tantão de gente. Se meu pai parar, logo eu paro, logo minha família para. Se você parar, sua esposa para, os seus filhos param. Você precisa prosseguir, mesmo com uma dor de uma perda de um ente querido. As dores da perda, quando não cicatrizadas, tendem a causar paralisia. Penúltimo, fala comigo, sentimento de abandono. Fala com vocês uma coisa, vocês estão sozinhos. Você está sozinho, eu estou sozinho, você está sozinho, nós estamos sozinhos. A única pessoa que está perto de nós e dentro de nós se chama Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele. Mas humanamente falando, nós estamos sós. E entender isso é importante. Entender isso é curador. Mateus 11, 28 diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Sentimento de rejeição ou abandono por um parceiro, amigo ou membro da família pode causar uma sensação de rejeição, deixando uma ferida emocional que pode persistir por toda a vida quando não cicatrizada. Então, penúltimo aí, sentimento de abandono. Meu irmão, se você não entender que você está sozinho, toda pessoa que sair da sua vida sem uma justificativa e te mostrar porque que saiu, você vai adoecer. Deixa eu falar com vocês uma coisa, tem gente na igreja aqui, no contexto de vida, que está super de boa com a gente, e amanhã não está mais. E se eu parar para ficar atendendo ou percebendo isso, eu vou adoecer emocionalmente. Tem pessoas que vão sair da sua vida sem nenhum tipo de justificativa, não vão te falar o porquê. E se você não conformar que isso pode acontecer, você vai ter uma ferida aberta dentro de você o tempo todo. Você pode dar uma glória a Deus aí para quebrar um clima aí? Vocês estão muito caladinhos. Fala glória a Deus. Aleluia. Último, falta de propósito. A perda da identidade por dores sofridas ao longo da caminhada fazem com que a falta de propósito nos alcance de uma maneira que a ferida aberta nunca cicatriza. Você precisa encontrar um propósito para viver. Quem não vive de propósito aceita qualquer proposta ao longo da jornada. Repita comigo, quem não vive de propósito aceita qualquer proposta ao longo da jornada. E de lambuja vou dar mais um outro aqui. Falta de amor próprio. Cicatrizes que não são fechadas matam a gente aos poucos. E essa aqui para mim é mais forte. Falta de amor próprio. Meu irmão, Deus te fez assim, bonitão como você é. Seu cabelo, por mais que estique, não vai mudar. É ruim igual o meu. Então, se ame. Amém ou não amém? Valmir, não adianta, cara, pôr uma peruca, cara, não vai funcionar. Talvez as pessoas vão ver, nossa, cabelo do Valmir, que bacana. Mas internamente você sabe que não tem cabelo, pô. Então, aceitar quem você é, ter esse amor próprio é o que, queridos? É curador. Curador. Quem aqui já viu, ali na praia, umas mulheres de 50 anos que ainda acham que é cocotinha, mulher de 20 anos de idade, vestindo as roupinhas de cocota? É por quê? Porque não aceitou, porque o tempo chegou. Meu irmão, o tempo vai chegar, a idade vai chegar, a afeição vai mudar, e pode pôr botox, pode esticar a cara, não vai adiantar, porque você mudou e vai mudar. Então o segredo é ter amor próprio. Eu me amar. Se ame a ponto de saber quem você é. Se ame a ponto de entender que Deus fez você à imagem e semelhança dele. Fica de pé em nome de Jesus. Cadê o Tiagão? Você foi abençoado essa noite? Então eu queria falar sobre isso. Permita que a cicatrização aconteça, ou você sofrerá eternamente. Você já é salvo, você crê em Jesus, sua salvação é garantida, amém ou não amém? Mas poxa, tem como viver uma vida boa na terra, tem como desfrutar de uma mente sadia, né, Tiago? Tem que aceitar quem a gente é, ué. Michael Jackson aceitou, mudou de cor, acabou morrendo, por quê? Não aceitou, foi ou não foi? Morreu, ué.
Você pode curvar sua cabeça? E eu quero orar com você. Na verdade, eu queria fazer diferente nessa noite. Já quer beliscar alguma coisa aí? Cadê os ministros aí? O Gonçalo? Canta isso aí, ó. Canta isso antes. Tua graça nunca falha. Diga isso. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo. Eu cantarei a bondade de Deus. Segura aí, Tiagão. Segura aí. Me escute falar nessa noite. Nós já estamos encerrando já, olha para mim. Eu disse aqui sobre inúmeras feridas que podem acontecer tanto no corpo, tanto na alma e tanto no espírito. Te mostrei inúmeras feridas. E talvez essa palavra aqui hoje falou ao seu coração aí. O Espírito Santo, que é Deus, falou ao seu coração e você sabe que foi Ele. E só existe uma maneira de você romper, para você fechar essa ferida aberta. Em algumas condições é liberando perdão, outras é superando, outras é se aceitando. Mas para que a costura possa acontecer, porque se pela sua capacidade você pudesse, já teria estancado esse negócio aí. Mas como você é incapaz de resolver um problema por si próprio, você precisa de alguém para poder te ajudar. Nessa noite aqui eu não tenho um médico aqui, um especialista. Eu tenho o especialista, que é Jesus. Eu não tenho um cara formado com certificado que passou. Eu tenho um cara que criou a medicina dentro de nós, nesse lugar aqui, pronto para te curar. E só existe uma coisa que esse médico pede para você: tenha fé. O que é fé, pastor? Fé é firme fundamento de fatos, de coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Então eu queria te convidar aqui na frente, no altar. Por que no altar, pastor? Porque é um passo de fé. É você rompendo todo o medo, toda a ansiedade, toda a vergonha, para que o médico dos médicos possa te operar internamente. Então eu queria te convidar nessa noite, você que tem fé. Se não tiver fé, fica de boa aí sentado, com a sua pereba aberta, não tem problema. Segura esse trem uns 10, 20 anos dentro de você e se adoeça. Mas se você tiver fé, o poder da oração, ele é capaz de mudar a sua vida e transformar. Então eu queria te convidar nessa noite para vir aqui na frente, para que nós possamos orar por você. Eu queria chamar algumas pessoas, o Batom, o Aguinaldo, o Washington, para que me ajudassem em oração aqui na frente. Você que precisa romper uma ferida, estancar, cicatrizar, vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. Não vou te empurrar, não vou te apertar, nós vamos apenas orar para o Deus que cura você. Amém? Você pode vir aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Perca a vergonha, perca o medo, perca a resistência. Só há uma forma de ser curado, é permitir que a cura te alcance. Márcio, Aguinaldo, Washington, come on please. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, no encerramento desse culto, Pai, essa palavra que veio falar aos nossos corações, pessoas, servos do Senhor, se encontram aqui diante do Teu altar, Pai, porque confiam, Pai, sabe a quem eles têm servido, e sabe que o poder do Senhor,
O amor e a misericórdia de Deus é grande o suficiente, Pai, para preencher todo o vazio, meu Deus, para lavar, Pai, toda a alma, Jesus, para curar e cicatrizar, Pai, toda ferida, seja ferida do orgulho, seja ferida da mágoa, a ferida da discórdia. O teu poder, Pai, é suficiente para curar, é suficiente para tratar, Senhor. E por isso, Pai, estamos aqui diante do teu altar, nos dobrando diante de ti, Deus, pois sabemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro, o único Deus soberano, o único Deus de misericórdia, o único Deus que tem amor para curar, para tratar, para direcionar, Pai, a vida de cada um, a vida de cada servo, a vida de cada ser que se dobra diante de ti, Pai, que tem o Senhor como Deus, como Pai, como o único verdadeiro Senhor de suas vidas, Pai. E nós estamos aqui essa noite para glorificar o teu nome, engrandecer e reconhecer que o Senhor é único, Deus. Oh Deus, louvado seja o teu santo nome. Que o nome de Jesus seja exaltado em todas as alturas, pois só o Senhor é Deus. E a graça e a paz do Senhor Jesus queremos em nossas vidas, para hoje, para todo sempre. Nos dobraremos e estaremos diante de ti prostrados, Pai, como servos, filhos do Senhor, agraciados, Senhor, por tua graça. E por isso damos glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Talvez você chegou aqui nessa noite desanimado, cansado. As pessoas falando que não tem mais jeito para o seu negócio, que não tem mais jeito para o seu casamento, que não tem mais jeito para essa porta que se fechou. Mas o Senhor te diz nessa noite: se você crer, você verá a glória de Deus nessa noite. Você verá a glória de Deus nesse negócio, porque Ele é totalmente poderoso, infinitamente poderoso. Não há impossível para o nosso Deus. Se você crê, como a Ravani falou, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, você não está vendo, mas se você crê nessa noite, tudo isso pode mudar. Então vamos orar nessa noite. Coloca diante de Jesus agora o teu gigante, aquilo que é gigante, aquilo que estão falando para você que não tem jeito. Mas o Senhor te trouxe aqui, você que não está aqui nem na frente, você está na sua cadeira, levante sua mão agora. Há alguma coisa sim que está te perturbando, há alguma coisa que tem que ser mudada. Então, se você tiver fé, vai mudar nessa noite. Você não vai sair daqui da forma que você entrou, porque aonde Jesus chegava, as coisas mudavam. Tudo chega no lugar quando Ele é o centro. Coloque Jesus no centro e todas as outras coisas vão se achegar, vão se acomodar, vão ficar no lugar, porque Ele é Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui no Teu nome, Senhor. E foi falado nessa noite de feridas que foram abertas, feridas que estão estagnadas em nossos corações, feridas que estão impedindo pessoas de caminhar, perdão, falta de perdão. Então perdoa nessa noite. Espírito Santo de Deus, toca agora. Espírito Santo, traga à tona agora. Espírito Santo, vai remoendo, vai tirando, vai movendo, Senhor, aonde o coração do homem não quer chegar, aonde situações não estão se abrindo. Pai, Espírito Santo, vai tocando agora. Renova, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, aleluia. Tem gente pensando: eu já estou na igreja há tanto tempo e nada acontece. Mas eu te falo nessa noite, se você tiver fé, como um grão de mostarda pequenininha, mas se você tiver nessa noite, vai mudar a sua história. Jesus já está aqui, Ele já se faz presente. E se você crê nessa noite, tudo vai ser mudado. Espírito Santo de Deus, toca agora, Espírito. Renova, Espírito Santo. Restaura, Espírito Santo, em nome de Jesus. Restaura casamentos aqui nessa noite. Restaura, Senhor, saúde. Pai, em nome de Jesus, toca agora do alto da cabeça à planta dos pés. Renova, Senhor. Ah, Senhor, mesmo que o diagnóstico médico fala que não tem jeito, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso.
O Senhor é o que levanta o abatido, mas levanta o morto. Em nome de Jesus, renova a fé desse homem, Pai. Renova a fé nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço nessa noite que ninguém saia daqui sem uma fé restaurada, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você puder, irmão, as forças do inferno não resistem a essa postura. Se você puder, diante do Senhor, dobre os seus joelhos, diante da presença daquele que vive, daquele que é e que há de vir sobre a tua vida. Porque Ele diz na palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele é o Jesus que você não vê o teu olho nu, mas você pode sentir no teu coração. E nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo paira sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus paira sobre o teu coração. É Ele que faz a obra, porque Ele faz em você, de dentro para fora. É Ele que transforma. Ele é o Deus poderoso. E em nome de Jesus, nesta noite, a tua presença, ela é real. Meu Deus, toma este homem, toma também, ó Deus, esta mulher. Meu Deus, que está com o coração, ó Deus, angustiado. Meu Deus, que está com o coração triste. Mas o meu Deus é o Deus de paz e de alegria. Aleluia. Porque o Senhor é o Deus real. Toma a vida desta mulher nas tuas mãos. Transforma, escreve uma nova história. Em nome de Jesus, Senhor. Começa agora, Espírito Santo, a trabalhar, a transformar, a revigorar. Meu Deus, que a partir desta hora, a vida dessa mulher não seja mais, ó Deus, aquela vida do passado, mas seja uma vida transformada, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, porque a tua mão não está encurvada para que não possa abençoar, nem o teu ouvido está tapado para que não possa ouvir. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, começa a operar o Espírito Santo. Em nome de Jesus, começa a visitar. Meu Deus é o Deus de poder que pode reverter qualquer laudo médico. Meu Deus é o Deus que dá vida. Meu Deus é o Deus que chega diante da sepultura e diz: Lázaro, sai para fora, porque nem a morte pode resistir a voz e o chamado do Senhor. Aquele que já estava morto há 4 dias, agora volta a reviver, porque a palavra do Senhor, ela é palavra de vida. Por isso, Deus, tira toda angústia. Por isso, Deus, trabalha. Porque ainda antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa impedir. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Porque os teus joelhos dobrados, o teu clamor agora chega diante do altar do Senhor. Que o Senhor começa a abrir as portas que estavam fechadas. O Senhor começa a dar vitória para a tua vida. Apenas creia somente. Não se espante, não se pasme. Apenas esforça-te. Tenha bom ânimo, porque a palavra diz: eu sou contigo por onde quer que andares. Eu sou teu Deus que te guarda. O anjo do Senhor está acampado em volta da tua vida para te dar vitória. Aonde você não consegue chegar, o Senhor entra com refrigério. O Senhor entra com refúgio. E em nome de Jesus, que a presença do Senhor nesta noite
venha derramar da tua glória, da tua graça, porque o Senhor é Deus poderoso e o Senhor faz novo de novo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toma nesta hora, nesta noite, na tua graça, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu poder e a tua glória, porque aonde há um coração aberto, a presença do grande eu sou está trazendo transformação. A tua força não vem de você mesmo, mas ela vem do alto, ela vem do Senhor, em nome de Jesus. Os olhos eu não imaginava que era lindo assim. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Eu esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Mais uma vez, tem fogo nos meus olhos. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Pai, somos gratos ao Senhor, porque feridas foram cicatrizadas nessa noite. Somos gratos ao Senhor porque a Tua presença está trazendo transformação e renovo, libertação nessa noite. Por isso nós damos toda a honra e toda a glória ao Teu nome. Muito obrigado pela Tua presença nesse culto. Muito obrigado, porque o Senhor é o médico dos médicos, o que transforma, o que restaura, o que cura, o que muda vidas. Por isso nessa noite, somos gratos pela Tua presença nesse culto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Vá em paz, Deus abençoe.